Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre pincéis. Então você que gosta de maquiagem não tem jeito, né? Precisa investir nos pincéis, não é mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês quais são os pincéis que vocês precisam ter e eu vou mostrar vários tipos do mesmo modelo, tá? Então, por exemplo, de base eu vou mostrar 2, 3, então não é que você precisa ter essa quantidade, você precisa ter um pincel de base, um pincel de pó, tá? Mas eu vou mostrar as diferentes porque tem formatos diferentes, então só pra vocês conhecerem um pouquinho, ok? Então vamos lá, vou começar pelos pincéis de pele, tá? Então a gente tem aqui os pincéis de base. Dá pra passar base com a mão? Dá pra passar, mas com certeza o acabamento, como que a base se comporta na pele fica diferente quando você usa pincel, tá? Então a gente tem esses pincéis assim, esses gordinhos, né, os kabuki, tem esse de formato arredondado, tem esse de formato aqui na diagonal, né, o chanfrado, que ele é bem legal pra passar aqui assim nos cantinhos, e tem o tradicional que é de topo reto, tá? É importante que os produtos que você utiliza, que são de líquidos, né, ou cremosos, como base e corretivo, os pincéis eles precisam ser de cerdas sintéticas, porque se for de cerdas naturais vai grudar tudo, vai virar uma meleca só, tá? Daí tem os pincéis de corretivo também. Eu gosto bastante desse pincel aqui de língua de gato, ele é vendido muito pra base, tá? Mas eu não gosto de passar base com ele não, porque senão você fica muito tempo ali passando base e ele deixa um aspecto mais riscado, ele não dá um bom acabamento. Mas ele é muito bom pra você aplicar o corretivo aqui. Tem esses pequenininhos, né? Então, se você não precisa ocupar o corretivo numa região muito grande, você pode utilizar esses pequenininhos assim, que é como se fosse aqueles mini kabukis, né? Tem esses também que é aquele formato kabuki, mas ele é um pouquinho maior, mas olha, ele já ocupa já um bom espaço aqui, então você consegue espalhar o corretivo mais rápido. E tem esses pontudinhos que ele é bem legal para você também alcançar essa região aqui, tá? Daí depois tem os pincéis de pó. Então eu gosto desse assim dual fiber também para passar pó. Os pincéis de pó normalmente eles são maiores, né? Precisam ser bem fofinhos e tem que ser de cerdas naturais, tá? Que daí fica também com acabamento melhor. Esses grandões aqui, na verdade todos esses que eu vou mostrar para vocês, vocês precisam prestar atenção no tamanho do rosto de vocês. Então se você tem um rosto menorzinho, não adianta comprar aqueles pincéis muito grandes. Olha o tamanho desse aqui. Por quê? Porque daí quando você for espalhar o produto, você vai ter dificuldade porque ele vai ocupar muito produto num espaço só, tá? Então se você tiver um formato de rosto um pouquinho menor, você escolha pincéis menores também. A mesma coisa para os pincéis de blush, ó, pincel de blush e contorno. Então, se você tem o rosto fininho, tem o rosto pequenininho, é legal você escolher os pincéis que são mais finos também. Para contorno e blush, o pincel é o mesmo formato, né? Tem até escrito aqui, então você pode utilizar o mesmo pincel que o mesmo formato de pincel que você usa para blush, você pode usar para contorno, tá? A única coisa é que eu sugiro que vocês tenham dois, um para contorno e um para blush, porque o contorno é marrom, né? Um produto mais escuro. Então daí você usa um pincel e escolhe um outro para você utilizar o blush, que é mais rosado, alaranjado. Então se você só tiver um, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, fiz o contorno, limpa o pincel para depois passar o blush, tá? Senão vai ficar uma coisa só, não vai ter diferença entre blush e contorno. Daí depois tem o para iluminar. Então, o pincel para iluminar também tem de vários formatos, vocês podem escolher o que vocês acharem mais legal. Esse vassourinho aqui, olha, é super legal para você fazer esse iluminado aqui assim, ele espalha bem. Tem esses assim menorzinhos, né, que parece um pincel de sombra, só que ele é maior. Também é legal para aplicar aqui, para aplicar o iluminado aqui no nariz. E tem esses maiores, que é como se fosse um pincel de blush, mas ele é um pouquinho menor. Então, para você que gosta de bastante iluminador, vai nesse aqui, que daí você aplica o iluminador num espaço maior. Então esses foram os pincéis de pele, tá? Então agora a gente vai para os pincéis de olhos.
Então, esses daqui, olha, são pincéis de sombra. Eu costumo chamar de pincéis de sombra clara, que é pra gente aplicar aqui, ó, no começo, quando a gente vai fazer aquele degradê, então eu passo a sombrinha clara com esses aqui. É bom que seja de cerdas naturais, mais molinho também. E daí tá vendo que é o mesmo pincel, o mesmo formato, mas de tamanhos diferentes. Dá pra ver aí? Então, é pra respeitar o quê? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. O tamanho do teu olho agora, né? Não é só do formato do rosto, mas o tamanho do teu olho. Então, se você tem um olho pequenininho, é legal você escolher um pincel pequeno também. Porque se você vai no pincel grande, quando você for passar a sombra clara, você vai pegar toda a tua região do olho, tá? Então, presta atenção também no tamanho do teu olho. Então, esses de sombra clara. Pra sombra escura, eu gosto de ter um pincel diferente. Primeiro, porque se você usar o mesmo da sombra clara, é a mesma coisa. Você vai ter que ficar limpando ele entre uma sombra e outra. E aí vai te dar muito trabalho. Toda vez que você for fazer a maquiagem, você vai ter que limpar o pincel e durante a maquiagem também. Então, eu gosto de ter uns que eu uso só pra sombra clara e esses aqui pra sombra escura. Esses de sombra escura, eu gosto bastante desses aqui, assim, que são, parece um lápis, né? Chama pincel lápis. Por que que é legal? Daí você encaixa, você vai fazer esse degradê como eu fiz no meu olho, então você encaixa aqui, ó, a sombra escura. Não vai ocupar um espaço muito grande do teu olho. Mesma coisa, se você vier com um grandão aqui, vou usar sombra escura, pá, daí vai manchar todo o teu olho ali. Tem esses assim também, ó, chanfradinho, né, na diagonal, pra sombra, mas eles são fininhos. Pra sombra escura é legal também, porque daí você consegue fazer aquele Vzinho assim pra baixo e pra cima, fica aquela marcação, fica bem bonitinho, tá? Daí tem o famoso pincel de esfumar, eu tenho vários, né? Se me falasse assim, Graziela, escolhe um pincel só pra você ter, o resto você não vai poder. Eu escolheria o pincel de esfumar, gente. Porque assim, todos os outros a gente dá um truque, né? Dá um jeito. Agora o pincel de esfumar não há substituição. Então assim, o pincel de esfumar, eles têm esse formatinho assim de rabo de cavalo, tá vendo? Porém, daí cada um tem um tamanho diferente. Então, o formato é basicamente o mesmo, mas o tamanho é diferente. Então, tem esses assim, bem grande, ó, o gordão. Amo de paixão, porque esse daqui eu uso pra fazer aquela primeira sombrinha marrom clarinha. Eu uso bastante ele porque ele espalha bem o produto e pega uma região do olho grande também. Então me dá menos trabalho. Mas se você, volto a falar, se você tiver o olho muito pequenininho, daí já não dá pra usar esse daqui, tá? A não ser que você queira fazer um olho todo marrom, aí dá pra usar ele. E daí tem esses outros, assim, então tem esse mediano, né? Tem esses menorzinhos aqui assim, ó, de esfumar. Se você puder investir em 2 pincéis de esfumar, então invista em um grande ou médio e um pequenininho. Por quê? Então com esse grande você usa lá a sombra marrom clara, faz o comecinho do degradê, e esse pequenininho você vai dar o acabamento, né? Então de repente aqui entre a sobrancelha, né, entre a sombra clarinha e o começo do marrom, ficou uma linha marcada. Daí eu venho com o pincel só ali na linha pra tirar aquela marcação, tá? Então se você puder, tenha 2 de esfumar. Eu gosto desse pincel aqui, que eu chamo um pincel de limpeza. E na verdade ele é multiuso, né? Porque dá tanto pra você passar iluminado, pra fazer iluminador aqui. E aí dá pra você, se você quiser fazer, tô com pressa, vou fazer um olho marrom rapidinho. Você vem aqui, já esfuma aqui. E ele também serve. E eu uso bastante pra fazer, eu uso como uma limpeza. Então, por exemplo, passei a sombra no côncavo, achei que ficou demais. Ou ficou um pouquinho diferente do outro, um ficou mais claro do que o outro. Ao invés de eu ficar acrescentando um monte de sombra, eu venho aqui, dou uma limpada, passo ele sem produto nem nada, passo ele um pouquinho em cima da sombra do côncavo pra dar uma limpeza. Então, é um coringa aí. Daí depois temos os pincéis de cílios inferiores, tá? Gosto bastante desses assim, desses pontudinhos, tá vendo? Também parece um pincel lápis, mas ele é pequenininho, bem pequenininho. E tem esses assim de topinho reto, parece um pincel de sombra, daquelas de sombra clara, mas é menor. Por que que é importante esse daqui? Ai, Graziela, mas não dá pra eu usar aquele de esfumar?
o grande, né, ou mesmo que seja o pequeno de esfumar, gente, o que acontece? Se eu for esfumar aqui embaixo com esse pincel, ele vai pegar uma região grande, então pode parecer que tá borrado, pode parecer que você tá com olheira, então não vai dar um resultado legal. Então, para cílios inferiores tem que ser esse pincelzinho de precisão, tá? Esses pontudinhos, eles são ótimos, ó, porque eles encaixam super bem aqui assim. Ok? Tanto você pode usar nos cílios inferiores, como se você quiser fazer também aquele efeito de delineado mais esfumado, passa o lápis preto e aí vem com a sombrinha preta em cima dele aqui assim, ó, do delineado, você vai dar aquele delineado esfumado. Fica super bonito. Ou às vezes nem é a intenção de fazer um delineado esfumado, mas daí você borrou, tá torto, não tá ficando direito. Ao invés de você ficar horas e horas tentando arrumar, vem lá com o pincelzinho de precisão, coloca na sombra preta, esfuma tudo aqui, dá tudo certo, fica lindo, tá? É um truque aí. Tem também esse pincel que eu acho que é essencial ter, que é o chanfrado. Esse aqui vai servir para várias coisas, tá? Tanto você pode fazer correção de sobrancelha com ele, pode fazer o delineado também, usar o delineador em gel com ele, pode utilizar com sombra preta, você faz, de repente não sabe fazer o delineado ou não quer fazer hoje, vem com a sombra preta e faz a marcação, você vai criar uma raiz de cílios com ele, porque ele facilita, ele é bem fininho, então eu quero criar uma raiz de cílios fininha, não muito esfumada, como eu falei anteriormente. Você faz com esse pincel aqui. E aqui embaixo também, de repente eu não quero criar lá com esse pincelzinho aqui um esfumado grande, deixar muito assim, muito aparente, eu quero só deixar uma linhazinha. Então você vem com a sombrinha preta ou marrom e vai marcando, então ele deixa mais fininho, tá? Então seria o chanfradinho. E aí tem esse pincel aqui que é o de sobrancelha, esse duo, que eu gosto bastante. Você pode ter dois, né? Você pode ter a escovinha e esse que eu falei que seria esse aqui, né? Que é o chanfrado, tá? Dá pra ver aí? Por que eu gosto bastante desse? Que é super prático, né, gente? Eu venho aqui, passo o produto primeiro com esse, né? E depois venho, escovo e tá tudo certo, tá? E aí um último pincel que seria um extra, tá? Que é esse pincelzinho aqui assim, esse pincel da Make Be, sou apaixonada por ele, ó. Ele é bem fininho, bem pontudinho. Pra que serve ele? Pra você vir aqui, ó, e fazer o pontinho de luz com o iluminador ou com uma sombra bem clarinha, ou aqui assim, ó, abaixo da sobrancelha. Como ele é bem pontudinho, ele encaixa bem nesses lugares, porque se você pegar um pincel maior, mais gordinho, você vai acabar usando, né, colocando mais produto que não deve, tá bom? E aí, por último, que não é um pincel, mas é super necessário, é a esponjinha, gente. O que acontece? Dá pra passar base só com a esponjinha? Dá, né? Tem muita gente que faz assim. Mas eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de passar com a base com o pincel, e daí eu venho dar acabamento só com a esponjinha umedecida. Fica ótimo, fica bem bonito. Eu acho que a forma como a base se comporta no rosto fica bem melhor desta forma. Mas aí você tem que testar pra ver o que você acha melhor. Se você gostar da esponjinha, daí você pode tirar aí um pincel da tua lista, tá? Mais ou menos o que eu mostrei aqui pra vocês são entre 12 a 13 pincéis, tá? É bastante? É bastante, gente, mas vale a pena, porque o resultado da maquiagem fica outro quando você usa pincéis e pincéis bons, tá? Eu uso muitos pincéis de marca nacional, tá? Eu tenho alguns importados, mas assim, os pincéis de marca nacional dão super conta, então não é uma coisa que eu invisto em importado, porque eu acho que não faz muita diferença. Claro que não dá pra comprar aqueles muito mequetrefezinho, não dá. Mas Macrylan, Ruby Rose tá com os pincéis ótimos, a Contém 1 grama, Make Be, a Candice Berenice, amo os pincéis da Candice Berenice. Que mais? Vult, gosto muito dos pincéis da Vult, também da Dylos. Então é uma coisa que você não precisa pagar tão caro, porque como eu falei, são vários pincéis que você precisa ter, né? Da Luciane Ferraz, uso muitos kits da Luciane Ferraz. Então tem aqueles kits que daí sai bem mais em conta. Então a Luciane Ferraz, por exemplo, tem lá um kit de pincéis que já vem pincéis de pele. A maioria dos kits vem, né? Então vem pincel de pele, de pó, de base, corretivo e vem os de olhos. Cuidado só para não comprar aqueles kits muito baratinhos, porque o que acontece?
aí vem 15 pincéis por R$20, né? Ou menos até do que isso, não sei. Ou então aqueles kitzinhos de perfumaria não, de lojas de presente, né? Parece um brinde aqueles kitzinhos assim, se você tem, me perdoa, mas não dá, amada. Por quê? Porque não vai dar um resultado legal, tá bom? Então esses kits muito baratinhos vêm lá 15, 20 pincéis, mas na verdade você só vai conseguir usar uns 3 ou 4 que são bons. O resto, as cerdas, principalmente os pincéis de olhos, eles pecam muito. Então as cerdas, elas não são molinhas, pinica, ou então quando você pega produto, não deposita produto, às vezes você acha que é culpa da sombra, que a sombra que não tá funcionando, que a sombra que não pigmenta e na verdade é o pincel, gente, verdade. Então precisa investir um pouquinho mais. De repente pode até comprar um kit, esse da Luciane Ferraz que eu falei, ele é fantástico, todos eles são maravilhosos, mas ele custa um pouquinho a mais, né? Então vale a pena investir ou num kit, se quiser comprar um kit um pouquinho mais barato, mas daí um ou outro pincel, um de esfumar, um de cílios inferiores, você vai pro avulso, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece aí do joinha, dá um gostei, compartilha os vídeos, né, para aquela tua amiga que gosta de maquiagem, para ela ficar sabendo já quais são as funções dos pincéis, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque é super importante, vai divulgar o meu trabalho, e ativa o sininho, porque daí toda vez que eu lançar um novo vídeo, você vai ficar sabendo, tá bom? Beijos e até mais. Tchau!